A paz do Senhor. Qual foi o maior ato de amor em toda a história da humanidade? A cruz. A cruz é que nos levou até o Pai. E a Bíblia diz que não há outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? A atração não foi por aquela cruz, mas era por quem estava naquela cruz. Ele estava lá com um único propósito: te resgatar, trazer você de volta à presença do Pai. E às vezes a gente não se dá conta do sacrifício que Ele fez por mim e por você. E às vezes a gente se coloca na cruz e diz que fez um sacrifício por vir à igreja, por participar de uma vigília, por entrar na escola dominical. Você não sabe o que é sacrifício. Você nunca fez sacrifício. Você não entende o que é sacrifício. Porque se entendesse, a gente largava tudo. Pega o dicionário aí e procura lá, tudo. Sabe qual é a tradução? Ou o sinônimo? É tudo. Nada fica de fora. Tudo. Ah, mas eu tenho tudo. Mas eu marquei tudo. É largar tudo por Jesus. Eu já vi algumas colocações, pregações, falando assim: quem matou Jesus? E recentemente eu recebi uma mensagem de um grande amigo meu que mora lá em Israel. E ele colocou um videozinho de alguém falando assim: porque os judeus mataram Jesus. E ele, como judeu, ele disse: olha o que dizem. Mas havia uma multidão, havia muitos ímpios, havia muitos gentios, havia os judeus, havia romanos, estavam todos ali. E todos disseram o quê? Crucifica-o. Quem matou Jesus? Mateus 26, a partir do versículo 20. Quem achar, fique de pé, é um texto. Eu só vou ler 5 versículos. E a palavra diz assim, está aqui na tela: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa, Jesus, com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um a um perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? E respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Pai Santo, nós estamos aqui por tua causa. Porque o Senhor nos chamou um dia e fomos atraídos pelo amor de Cristo naquela cruz. E hoje somos redimidos, resgatados, reconciliados com o Pai. E vamos celebrar isso nesta manhã, participando dessa mesa em memória do teu Filho Jesus. Obrigado, Jesus, por tanto amor e pela tua misericórdia. Fala conosco agora. Revela-nos, ó Deus, a tua palavra, e que o teu nome seja glorificado. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos se assentem. Talvez aquela semana que antecedeu esta ceia fosse a mais triste da vida de Jesus, porque se aproximava o dia da sua morte.
E ali, um pouco antes, orando ali no Getsemane, ele demonstra, ele declara a sua angústia, a sua ansiedade. E ele, então, se dirige àquele cenáculo, reúne os seus discípulos. E ali naquela mesa, ele convida 12 para estar com ele. Ele convida, ele clama, ele chama, ele atrai. E você hoje foi convidada para participar dessa mesa. É um privilégio para nós, por amor a Cristo, estar aqui participando da mesa. É um convite, é um chamado que Deus fez a cada um de nós que entende esse propósito de estar sentado à mesa, celebrando a vida e a morte de Jesus e principalmente a sua ressurreição. Porque ele não está morto, a cruz está vazia, aquele túmulo está vazio. Por quê? Porque Jesus está aqui no meio de nós. Então ele reúne aqueles irmãos e eu gosto muito desse versículo, ou desses versículos, e me chama a atenção, eu gosto de detalhes, e diz assim, está em Lucas 22, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E hoje está aqui Jesus com a igreja, apóstolos, na mesa. Então vai vendo, aquilo que eles viveram, você vai viver hoje aqui. Amém? Você já parou para pensar? Aquilo que Jesus fez, Ele está fazendo hoje. E está dando a nós o privilégio de sentar à mesa. E aquela mesa, e diz assim, e disse-lhe Jesus, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. E a ansiedade de Jesus não era por causa do medo da cruz, ou porque ele ia morrer, mas era por estar junto com os seus discípulos, aonde ele poderia celebrar com alegria, apesar da dor, mas de poder mostrar a eles e deixar com eles uma ordenança de algo que deveria ser eterno, até ele voltar. Então ele diz, desejei ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Mas como venha o reino de Deus? Ele não disse, chegado a vós o reino de Deus? Sim, nós estamos vivendo o reino de Deus, mas ele vai se consumar quando nós entrarmos no reino de Deus. O reino de Deus é a cultura do céu implantada aqui na terra. Então nós estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo treinados, estamos sendo ensinados como viver no reino de Deus. Se você não aprende nada aqui, você não vai entrar lá. Agora não tem amém, né? Não é aleluia, nem glória a Deus. É a verdade. Ou você crê, aprende, pratica e vai para o céu. Ou então não faz nada, porque para ir para o inferno não precisa fazer nada, você já está pronto. Quem não faz nada já estava pronto. Então, quando estava aí no mundão, eu já estava pronto para ir para o inferno. Mas a cruz fez uma divisão na nossa história entre antes e depois de Jesus na nossa vida. Então ele, naquela mesa, ele pergunta e declara, um de vocês vai me trair. Vocês acham que quem ia trair sabia ou não que ia trair? E por que todos perguntaram? Sou eu? O outro, mas sou eu? E o outro, sou eu? Porque aqui, na cabeça deles, eles tinham entendido que nós somos pecadores. E eles tinham visto alguém o trair, o condenar, o rejeitar. E eles estavam com a mente ainda nesse mundo. Será que eu vou trair? Sou eu?
Porque muitas vezes a gente está traindo Jesus, sem saber que está traindo, ou consciente ou inconscientemente. O que é trair Jesus? É negar aquela cruz. É negar que Ele morreu por mim e por você. É não reconhecer que o maior sacrifício, a maior prova de amor foi naquela cruz. E nós só estamos aqui por causa dela. Ele precisava passar por ali. E Judas pergunta: acaso serei eu, mestre? É até uma forma até meia, intrigante você ver alguém sentado na mesa, que já está tudo preparado para trair, e fazer uma pergunta dessa. É uma ironia. Mas ele queria manter o quê? As aparências, e muitas vezes a gente quer manter a aparência, quando nós deveríamos ser verdadeiros e sinceros, e reconhecer: Deus, eu sou pecador, preciso da tua ajuda, preciso da tua misericórdia, porque senão eu vou acabar te traindo em algum momento, de alguma maneira. E então Jesus responde: você que disse. Eu não estou dizendo, só estou dizendo que você mesmo se acusou, Judas. E ele vai e diz assim: e Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Como que um cara que viveu com Jesus, andou com Jesus, viu Jesus fazendo milagres, viu Jesus fazendo maravilhas, ensinando, pregando, falando, tudo aquilo que ele queria trazer do céu aqui para a terra. E entra Satanás naquela vida. Como pode? Porque aquele que não está blindado pelo sangue de Jesus, ele está sujeito à ação do inimigo na sua vida, sim. E ele vai tentar te derrubar de qualquer maneira. Ele vai tentar desviar o teu foco e você se distrair com outras coisas que não seja o alvo, o autor e consumador da nossa fé. E nós muitas vezes nos distraímos, vamos buscar outras saídas ou atalhos para a nossa vida, quando no Evangelho não tem atalho, só tem um caminho, que chama Jesus Cristo. Amém? Só esse, não tem outro. Então ele diz: Satanás entrou em Judas, porque o coração de Judas nunca esteve em Jesus. Mas ele estava em alguém que iria resolver os problemas sociais, políticos da humanidade. Ele não entendeu que aquilo era espiritual e era para te levar para o céu, para que a gente não fosse para o inferno, que estava preparado para todos aqueles que não creem em Jesus. Então, às vezes, o nosso coração é enganoso. Por isso que a gente não pode deixar de orar e vigiar em todo o tempo. Em todo o tempo. E o que o inimigo fez? Aproveitou a oportunidade. Ele não perde oportunidades, ele não perde nenhuma forma de agir. Então, os outros foram blindados de Satanás entrar na vida dele, ou tirar o foco, ou mudar a visão de que Jesus estava trazendo para eles. Blindados por quê? Pelo sangue de Jesus. Então Jesus estava ensinando aquele povo a como blindar a sua vida, para que não estivesse sujeito às ações, os ataques do inimigo na nossa vida. E nós temos que blindar a nossa vida assim. Então fala a palavra aqui, lá em Marcos 15: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Então perceba que nós estamos caminhando para entender o propósito de Deus e quem realmente sacrificou Jesus. Jesus, ele não clama àqueles que o julgaram ou que o condenaram à cruz, à morte de cruz, mas ele clama ao Pai
Ele vai até Deus e diz: por que me desamparastes? E aí fica a pergunta: então quem matou Jesus? Veja, o Israel tem um míssil que chama Domo de Ferro. Já ouviram falar? Alguém já ouviu? Dá uma meia aí, deixa eu ver. Não ouviu? A maioria não. Então que bom, vou contar uma novidade para vocês. O Domo de Ferro é um míssil, antimíssil. O Irã manda um míssil para Israel. Israel tem um sistema de detecção de mísseis. E ele então detecta que está vindo um míssil na direção de Israel. Israel lança o Domo de Ferro. O Domo de Ferro encontra com o míssil de Israel e no ar ele explode. E não chega até o seu propósito, que é Israel no caso. E Satanás lança um míssil. Aonde? Qual era o foco? Aonde era a meta? A cruz. Porque ele queria destruir Jesus. Mas quando o míssil vem, o que ele olha ali? Por que ele queria atacar ali? Porque ali o míssil ia destruir aquele que iria nos livrar do pecado. E o míssil vindo, ele olha, mas o que ele vê? A cruz? Não, ele vê Jesus. É o nosso domo de ferro. Porque o míssil era para atingir você. Porque aquela cruz era sua. Aquele lugar era seu. Aquela cruz era do seu tamanhozinho. Mas quando veio o míssil, Deus fala assim: Jesus, se ponha na frente, para que eles não sejam mortos. E você é livre do pecado. Naquela cruz, naquele momento, todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E ali então, ele clama a quem? Ao Pai, e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Para você salvar a humanidade, meu filho. Para que eles fossem livres daquele míssil que ia matá-los, ia condená-los à morte eterna, lá no inferno. Então, quando Jesus tomou o vinagre, ele diz o quê? Está consumado. Já resolvemos o problema, Pai. Eles serão perdoados. Mas daqui para frente, precisa haver uma mudança de vida. Mudança de postura, mudança de pensamento. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas acabou, passou, ele apagou, lançou no fundo do mar e não se lembra mais. Diferente de você. Porque você peca, pede perdão, Deus perdoa, mas você se lembra dele. E qual a diferença então, pastor? Se eu fico lembrando, é que o pecado não dói mais. O pecado não dói mais. Quando você confessa e sabe realmente que o perdão de Jesus é verdadeiro, e é irrevogável, irretratável. Ninguém pode mudar essa sentença, a não ser você mesmo, se desviar do caminho. Tem uma denominação que crê que aquele uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio assim, e essa igreja não crê assim. Se você crê diferente, fica na tua aí. Mas é o seguinte: se hoje você sair daqui e negar aquela cruz, tua salvação foi para o brejo. Ser-me-ei as minhas testemunhas até a consumação dos séculos. Não dá para desviar do caminho.
Então, quando Jesus diz, está consumado, eu entrego o meu espírito, com quem ele está falando? Com o Pai. Por quê? Porque ele sabia que só o Pai podia mudar essa situação. Mas ele tinha plena consciência que ele veio para isso. O pecado da humanidade estava sobre ele e ele precisava passar por aquilo. E quando o Pai olha para o Filho, ele não vê o Filho, ele vê o teu pecado, o meu pecado. Por isso que ele não podia recuar, ele não podia mudar de ideia, porque ele precisava dar continuidade no seu propósito. Então, quando o Pai olha e vê o nosso pecado, ele não vê o seu Filho, ele vê o nosso pecado. E ali o nosso pecado precisava ser resolvido. Deus então aplica a sua justiça. Deus é justo. Mas veja bem, uma coisa impressionante vocês já leram na Bíblia, e eu li essa semana, isso foi encaixado aqui nessa pregação. Vocês já ouviram falar da ira de Deus? Quem ouviu, dá uma glória a Deus aí. Dá medo, não dá? A ira de Deus. Deus é justo. E quando ele olha para o Filho e vê o nosso pecado, a ira de Deus é colocada em ação. Porque a ira de Deus é contra o pecado que está em nós. Não é contra você, não é contra o Filho, não é contra nada, é contra o pecado. Então Deus usa a justiça, que é levar o seu Filho para que tivesse uma solução à tua condição miserável. E ele lança a sua ira sobre Jesus, para que ele fosse o pecado aniquilado. Quem matou Jesus? E essa não é a palavra correta, mas é quem sacrificou o seu próprio Filho, foi Deus. Ele usou vidas para levar ele àquela cruz. Você já viu algum pastor, diácono, presbítero, evangelista, apóstolo, bispo, chegar aqui e falar assim, eu vou te curar em nome de Jesus, e põe a mão e cura? Se você vê isso, sai fora. Porque o único que cura é Jesus. Eu posso ser instrumento de Deus para te abençoar, para te curar, para trazer a bênção sobre a tua casa, a tua família, mas sou apenas um instrumento nas mãos de Deus, para que você seja abençoado e a glória de Deus seja sobre a tua vida. Então, aquilo que aconteceu, tudo isso que foi feito, foi para que a glória de Deus viesse sobre a nossa vida. Então a ira de Deus, ela é manifestada sobre o pecado que estava sobre Jesus. E quando Jesus é sacrificado, porque desde o princípio, sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão do pecado. Então aquela hora, quando Jesus diz, Pai, eu entrego o meu espírito. A quem? A Deus. Seja feita a tua vontade. Se possível, afasta de mim esse cálice. Como homem, agora como Deus, seja feita a tua vontade. É assim que nós temos que entender isso, querido. Então, a ira de Deus é lançada não sobre nós, mas sobre o pecado que estava sobre Jesus. Agora que você está em Cristo e é uma nova criatura, a ira de Deus não vem mais sobre você. Mas se você pecar, a ira de Deus virá sobre nós. Por isso que nós temos que estar atentos e se desviar do pecado contra Deus. Só para curiosidade, existe um míssil que chama Domo de Ferro. E existe um outro que chama Estilingue de Davi. Qualquer dia eu falo disso para vocês entenderem. Como as coisas acontecem, tudo ligado ao reino de Deus. Então, amados, hoje o que eu quero que você entenda, após a colisão do míssil sobre a cruz, e o domo de ferro que nos guardou, nós temos que entender que tudo que a gente fizer é pouco
para Deus. É pouco. Nós cantamos aqui hoje. Vimos, né? A glória de Deus. Cada hino que foi cantando, eu fui vendo Deus agindo, Deus falando, Deus mostrando. Mas você precisa estar coberto pelo sangue de Jesus. Precisa crer que Jesus é o nosso anteparo contra toda cilada do inimigo. Por isso diz que Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Então não procure se fortalecer na sua força, ou depender de alguém para trazer força para você, porque você quer ser fortalecido, quer ser abençoado. Clame por Jesus, fale de Jesus, entregue-se 100% a Jesus. Então hoje você que está aqui, que não precisa ouvir isso, mas eu preciso falar, porque eu espero que quem não está, ouça, assista esse culto, e perceba que hoje, era para todo mundo estar aqui consciente, de que Jesus, Ele quase que implorou, façam isso em memória do que eu fiz por você, venham participar dessa mesa, comam do pão, bebam do sangue, para que vocês tenham parte comigo no reino eterno. Você que está aqui hoje está entendendo isso. Eu espero que os que não estão estejam entendendo isso. Porque sem Ele, nós nada podemos fazer. Mas com Ele, podemos todas as coisas. Porque é Ele que nos fortalece. Eu queria cantar de novo, enquanto preparamos a ceia. Quem é esse? E agora, ouvindo essa palavra, eu tenho certeza que você vai adorar de uma forma diferente, prestando atenção em cada palavra desse hino. Nós vamos cantar uma vez só, mas você agora vai prestar atenção no que você está falando, para quem você está falando, de quem você está falando, para a gente entender que nós não fomos atraídos pela cruz só para fazer mais número na igreja, para ser mais um do povo que clama pelo seu nome. Eu quero abrir um parênteses e falar de alguma coisa que aconteceu essa semana. Todos ouviram falar da marcha para Jesus? Amém? Ouviram, assistiram? Tem muita gente criticando aquilo, muita gente. Crente, pastores, criticando aquilo. Eu não tenho muitas, assim, não tenho muita afinidade pela Igreja Renascer. Eu vivi lá 6 meses. Quando saí da Igreja Evangélica do Cambuci, nós não tínhamos para onde ir. Isso em 1992. E fomos em algumas igrejas. E como a igreja estava sendo inaugurada, implantada, e era uma igreja animada, nós fomos para a Igreja Renascer. E lá, eu não vou entrar em detalhes, não quero falar mal daquela igreja. Eu tenho algumas divergências com o que fazem. Mas aquele evento, queridos, mostrou que há um povo que se chama pelo seu nome. E se nós orarmos, clamarmos, desviarmos dos nossos caminhos, Deus perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Houve um comentário sobre os políticos que estavam lá. Queridos, Deus talvez está mostrando para você quem são as pessoas que você tem que votar na próxima eleição. Porque tem crente votando em petista. Então, assiste de novo. Olha quem estava lá. O nosso governador cantando e louvando e pregando. O nosso prefeito que se converteu estava lá pregando. Muitos homens de Deus estavam naquele altar. E as pessoas que estão misturando política com religião. É Deus mostrando: povo, acorda! Acorda! Porque o nosso país está indo para o lado errado. Mas Deus falou: se o meu povo, quem Ele está falando? De você, de mim. Se o meu povo se humilhar, orar, se desviar dos maus caminhos e buscar a minha face,
Eu ouvirei dos céus e sararei essa terra. Essa terra está ferida, doente, e essa terra precisa ser sarada. Eu não vou dizer para você, olha, vote nesse, vote naquele, mas acorda, Deus está mostrando através de sinais, para que a gente fique atento, para que aquele sacrifício de Jesus não seja em vão. Eu sararei a terra. Nada a oferecer para Ele. Ele que era sem pecado, tornou-se pecado por nós. E a tua vida Ele transformou, para que você tivesse vida. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, cada dia da sua vida. Ele é Jesus Cristo. Amém. Pastores, presbíteros, Pastor Everton, vamos ficar de pé, nós vamos orar pela irmã Marisete, que foi aquela que fez o pão. Você quer falar? Quer, né? Então, a paz do Senhor para todos. Eu estou aqui, sabe, assim, Senhor. Há muito tempo eu estava orando ao Senhor para fazer o pão, mas só que Ele nunca me respondia, né? Ele nunca me respondia. E aí era o tempo todo eu pedindo a Deus, assim, eu só quero fazer o pão quando eu tiver entendimento e sabedoria para fazer o pão. Aí eu orando e eu sentia que estava chegando a hora de eu fazer isso, né? Do Senhor me chamar. Aí essa semana eu estava assim tão ansiosa para isso. Tudo o Senhor preparou, que tudo é no tempo e na hora certa dele, né? E aí o pastor me ligou. Oi, tudo bem? Você pode fazer o pão? Eu assim. Aí ele, me desculpe, porque eu avisei em cima da assim, não, pastor, eu já sabia que o Senhor já tinha falado comigo. Quem ia fazer o pão era eu. Chegou a hora, né? O tempo. E aí, é para agradecer a Deus, ser grata a Deus, que eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Por tudo. Eu creio, assim, muitas pessoas já viu meu testemunho que eu dei aqui, né? Em 2018, eu sofri um acidente, eu quebrei o pescoço, perfurei o pulmão, mas Deus me ergueu, me levantou. E para hoje eu estou aqui, sendo grata a Ele por tudo. Que assim, tudo que a gente pensa que é para a morte, não é para a vida. Que tudo é um tempo dele preparar a gente. Não era no nosso tempo, era no tempo do Senhor. Antes eu não era convertida, hoje eu sou convertida, porque cada dia, cada manhã, Ele me prepara, Ele me capacita, Ele me mostra o caminho que eu devo andar a cada manhã. É por isso que eu digo, gente, se rende ao Senhor, se rende, busca Ele de todo o seu coração, que tudo Ele fará. Obrigado, Senhor. Santo Deus e Pai, como é bom ser instrumentos nas Tuas mãos. Oh Deus, como é bom. E muitas pessoas não fazem ideia do que é maravilhoso saber que o Senhor usa-nos pelo Teu Espírito Santo, tanto indicar, o convidar, como aceitar, e aquele anseio em fazer a Tua obra, em ser usado por Ti para o bem, ser usado por Ti para fazer o bem, oh Deus. Ver fluir através das nossas vidas o Teu Espírito Santo tocando e transformando vidas. Senhor, Te agradecemos pela vida da Marisete, do João Paulo, João Pedro, Deus, porque Tu tens feito na vida deles. E essa alegria, Senhor, de poder participar da Tua obra, Deus. Preparar esse pão para servir a todos nós aqui, fazer um ato solene, esse mandamento que o Senhor nos deixou, esse cerimonial, ó Deus, lembrarmos do Teu sacrifício, que era para ser nós naquela cruz, e o Senhor tomou o nosso lugar por amor. Foi tão grande esse amor que Deus deu o Seu Filho para nos salvar. Abençoa poderosamente a vida da Marisete, do João Paulo,
e do João Pedro, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Cieri vai estar com ele lavando as mãos para partir o pão. Enquanto isso, o presbítero Clodoaldo vai consagrar o cálice. Amém, irmãos, Pai Senhor. Jesus tomando o cálice disse, que é o sangue vertido na cruz por nós. Oremos por este suco de uva, porque vamos participar do sacrifício que Jesus verteu na cruz, amém? Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, por este sangue, ó Pai, que foi vertido na cruz pela remissão, Deus, dos nossos pecados, ó Pai. Aqui diante de nós, ó Pai, está o sacrifício perfeito, Senhor. E nós celebraremos isso e faremos isso até que o Senhor venha, Pai. Por isso, neste momento, ó Pai, nós consagramos a Ti esse suco de uva, Pai, que nós, em contato, ó Pai, com o Teu sangue, ó Deus, possa trazer a consciência, Pai, a realidade, a verdade da Tua volta, Pai. E a expectativa, Deus, de que um dia cearemos todos juntos com o Senhor, ó Pai. Assentados ao redor da Tua mesa, Pai, ceando com o Senhor por toda a eternidade. Nós a consagramos esse vinho em Teu nome, Pai. Amém. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque isto representa, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós em João 3,16, que o Senhor deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse pão representa, Senhor, o corpo do nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor, que foi pregado na cruz, Pai. Nós vemos, Senhor, e podemos, Senhor, perceber, Pai, o quanto, Senhor, Ele teve de decidir, Senhor, se entregar por nós, o tão grande amor, Pai. Por isso nós consagramos, Senhor, esse pão, que os Seus filhos possam tomar desse pão e se lembrar daquilo que o Senhor fez na cruz. Nós Te agradecemos e consagramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos se assentem enquanto nós louvamos. Pense na palavra que foi pregada. Pense no que Jesus fez por você. Você acabou de cantar, eu não te troco por nada. Não troque esse tempo na comunhão com Deus pela conversa, por deixar tua mente se distrair, nada. Louve ao Senhor enquanto nós preparamos a ceia, amém? Eu já preguei aqui uma vez sobre isso, A gente dizer assim, eu sei o que você está sentindo. Mas só quem passou por aquilo que a pessoa passou, você pode dizer, eu sei o que você está sentindo. Agora dizer, eu imagino o que Jesus sentiu naquela cruz. Eu sei o que o Senhor sentiu, Jesus. É mentira. Ninguém pode entender. Ninguém pode sentir aquela dor. Ninguém pode compreender como alguém se submete a morrer por um pecador. Aquele que não tinha pecado, não te condenou, não te acusou, não falou mal de você, não fez fofoca para ninguém dos teus erros. Ele simplesmente, diz a palavra, como um cordeiro foi ao matador. E ali, simplesmente se entregou. Por você e por mim. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Vamos ficar de pé. Jesus tomando aquele pão, Ele disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos e façam isso em memória de mim.
Depois de comer pão, ele tomou aquele cálice e disse: esse é o meu sangue, bebei dele todos. Cálice da nova aliança. Nova aliança é isso, é o que você está vivendo hoje. Porque se não fosse pela aliança, você estaria matando aqui carneiro, comendo carne, matando animais, pedindo para alguém orar pelos teus pecados, para perdoar, e jamais eles seriam perdoados. Seriam só esquecidos. Mas por causa da nova aliança, esse cálice hoje traz vida para todos aqueles que bebem dele. Por isso ele disse: bebei dele todos, esse é o meu sangue, faça isso em memória de mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. O Senhor tomou sobre si todos os nossos pecados e hoje somos livres. Mas que nós façamos isso sempre em memória pelo amor do Senhor, porque Ele deu o seu sangue precioso e para que nós fôssemos salvos, para que nós tenhamos a vida eterna. O míssil que estava direcionado para nós, o Senhor tomou e explodiu o inimigo. E hoje somos livres para te adorar. Somos livres, somos gratos a ti, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos porque podemos sentar à mesa e participar desta mesa maravilhosa com Cristo, porque Ele fez isso por amor de nós. Senhor, receba, Senhor meu Pai, a nossa gratidão, Senhor, pelo que o Senhor fez pelas nossas vidas, porque nós não podemos pagar com nada, somente em oração. Senhor meu Deus, obrigado, Jesus, pela tua imensa graça, pelo teu imenso amor. Senhor meu Deus, aqui estão escritos, Senhor meu Pai, essas vidas nesses papéis. Não sabemos o que eles precisam, mas o Senhor sabe, porque o Senhor já fez por essas vidas que estão escritas aqui, Senhor meu Pai, que eles possam testemunhar pelo amor de Jesus sobre a vida de cada um. Senhor meu Deus, aqui nós agradecemos por esse momento tão maravilhoso, em comunhão e alegria de estar à mesa e no Senhor meu Pai, banqueteando, Senhor meu Pai, com esse banquete maravilhoso, Senhor meu Pai, de estar em alegria, em comunhão com a igreja e com os irmãos, que é uma família forte na presença do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, esse Jesus, aquele que ressuscitou e trouxe vida a todos nós, aquele que deu a vida, deu seu Filho, não poupou o seu próprio Filho, mas Ele entregou para que você tenha vida e vida em abundância. Queridos, uma semana abençoada você vai ter. Amanhã à noite, você que é pai, tem filho, tem avô, venha, olha, é só entrar lá, é só pôr no Zoom lá, não precisa nem sair da cama. Entra no Zoom, participa da reunião, abençoa teu filho, teu neto, teu sobrinho, o amigo do teu filho, seja lá quem for, viu? E na terça-feira às 14h30 esteja aqui para adorar a Deus junto com as mulheres. Vai ter bênção, tem lanche, tem tudo. Sexta-feira, você que é casado aí, namorado, noivo, e não deu o seu nome, faça isso hoje. Ah, pastor, eu estou duro. Paga em 10 parcelas, mas não deixa de vir. Convida o casal de amigo, teu cunhado, teu vizinho, teu chefe. Convida, vai ser uma bênção, viu? É para vir mesmo, é para trazer gente, bênção. E aqui você vai ser abençoado e poder abençoar muitas vidas. Amém? Amém, irmãos? Então não deixe de participar, queridos. A igreja é isso, é corpo, é estar junto em todos os momentos, todas as reuniões, participar, viu? Não te troco por nada, mas tem lá um café com os amigos, você vai, larga a igreja para ir comigo. Então está tudo errado. Não te troco por nada, é para vir aqui. E domingo que vem, você que não é batizado, está frequentando a igreja, já sabe quem é Jesus, não
importa a religião. Eu também era de outra religião. Mas cumpra aquilo que Jesus mandou. Sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não fica pensando, mas será que eu vou? Será? Não, não será. É ordem de Jesus. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então eu quero contar com você que não é batizado ainda, para que você agora pegue ali o papel, faça a sua inscrição, e domingo que vem, 9 horas, você venha para a aula de batismo, e no outro domingo nós vamos estar celebrando. Amém? Com glória a Deus aí, bem forte, igreja. Senhor Deus, abençoe esse povo que se chama pelo teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito Santo seja com todo esse povo, hoje e para todos sempre. Todos digam